Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE, Consultoria e Estudos Jurídicos, e hoje, pessoal, estou aqui de volta para continuar as nossas aulas para o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho da parte de Direito do Trabalho. E hoje, pessoal, eu vou conversar sobre um tema clássico para aqueles que fazem concursos públicos ligados a direito do trabalho, um assunto que cai em concurso público, um assunto que cai em prova da OAB, porque é muito importante. Hoje, pessoal, vou conversar sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Agora tem essa nomenclatura. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações. Se você não estiver inscrito no nosso canal, se inscreva para que você continue sempre recebendo esse conteúdo importante de direito do trabalho e processo do trabalho e também para concursos públicos. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo, pessoal, para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo de conhecer sobre esse assunto de direito do trabalho, que é a CIPA. Pessoal, como eu acabei de falar com vocês, o tema CIPA é um dos principais temas do estudo do direito do trabalho. Você vai estudar a parte de segurança e medicina do trabalho, pessoal, a partir do artigo 162. É importante que você já comece a fazer aquele estudo sistemático, já do princípio, daquela parte que já começa o capítulo. Não começa só estudando, às vezes, pelos artigos mais objetivos, aqueles artigos que, teoricamente, são os artigos que caem. É lógico que esses artigos que eu converso com vocês aqui, com toda certeza, são os artigos mais importantes, mas eu não sei, nós não sabemos aqui exatamente o que o examinador da banca ele quer. E se você parar para prestar atenção a cada concurso que se passa, pessoal, o filtro ele vai ficando pior, mais estreito ainda. Então, a banca de um concurso público, ela vai buscando todas as formas de elaborar questões para eliminar os candidatos. Às vezes, a maioria dos candidatos vai lá para o artigo 183, 184, 185, e o examinador da banca da OAB ou a banca do concurso público, ele vai lá no 62 porque sabe que ninguém dá uma lida ali. Ou então, às vezes, naqueles artigos que tem 5, 6, 7 parágrafos, vários incisos, um parágrafo depois de 10 incisos, é esse tipo de questão que ele gosta, porque muitas vezes o aluno ele não dá tanta importância às vezes para aqueles parágrafos finais, e é tudo importante aí. Então atenção, é lógico, quando você for falar sobre CIPA, você vai dar uma estudada ali a partir do artigo 162. E seguinte, com toda certeza, por que eu estou aqui conversando sobre Comissão Interna de Prevenção e Acidentes e Assédio, pessoal? Primeiro, como eu já disse, CIPA sempre foi e sempre será um excelente tema para o candidato estudar. Isso é fato, isso já não é de hoje, isso é desde a prova do OAB, todos os concursos ficam preparados para a CIPA. O segundo ponto que eu acho importante, pessoal, é que recentemente, através da norma regulamentadora número 5, acrescentou a palavra assédio. E você sabe que examinador de concurso, banca de concurso, adora novidade, pessoal. Então, você já vai prestar atenção da seguinte forma: além dos artigos 162, 163 e seguintes, você vai dar uma lida na norma regulamentadora número 5, porque pode ser que caia ou alguma coisa parecida, só para você ter uma breve noção do que fala aquela norma regulamentadora. Por quê, pessoal? Foi como eu já disse para vocês. O auditor fiscal do trabalho, nas suas atribuições, ele está ali
fiscalizando a lei e as normas. No caso da norma regulamentadora, é natural que na prática do dia a dia o auditor fiscal do trabalho se baseie e utilize as normas regulamentadoras. E a NR5 foi que acrescentou essa informação do assédio na nomenclatura da CIPA. Outro detalhe importante que você precisa entender, pessoal, é que através dessa NR5 teve uma alteração nas atribuições da característica da CIPA, que pode ser uma afirmativa que caia nesse concurso público. Por exemplo, é em virtude da NR5 que agora a CIPA, para que serve a CIPA? Vamos imaginar uma seguinte questão. A CIPA, Comissão Interna de Prevenção e Acidentes e Assédio, é responsável pela prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Essa é a nova afirmação que você vai encontrar. Por quê, pessoal? Você tem que estar atento, porque o examinador, o que ele pode fazer? Ele pode fazer uma pergunta afirmativa e a resposta estar errada. Ele pode usar, por exemplo, a informação anterior, e você que já estava acostumado a estudar CIPA, você vai direto naquela questão. Não, agora é essa aqui. Dá uma olhada na NR5 e fica atento. Prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. É isso que o examinador ele vai querer. E, como eu disse também, ele pode simplesmente chegar e falar alguma coisa e não colocar o termo assédio. Só que agora tem o termo assédio e você precisa entender isso. E para que serve a CIPA, pessoal? A norma regulamentadora, ela já nos fala o seguinte: a Comissão Interna de Prevenções, Acidentes e Assédio, ela está ali para quê, pessoal? Para dar uma maior segurança ao trabalhador quando ele está trabalhando. O trabalhador também vai ter ali uma maior motivação, porque se ele tem segurança no trabalho, ele vai ter maior motivação. Se ele percebe que o empregador, que a empresa, está protegendo ele para que ele atue da melhor forma possível, através da segurança, ele será um profissional mais motivado, ele com certeza terá mais produtividade. E essas informações, como diz a NR5, traz essas informações importantes e aquilo. Vai dando uma olhada em todos aqueles detalhes da NR. Muita coisa passa despercebida pelo candidato, mas você não vai deixar essa oportunidade passar. Já conversamos aqui em outros momentos sobre normas regulamentadoras. Eu só quis conversar com você aqui por alto sobre a NR5, porque nós estamos aqui conversando sobre a CIPA. Mas você precisa, quando nós conversarmos sobre a CIPA, ir naquela parte mais de CIPA mesmo, a partir do artigo 163. E já começa logo, o que diz aqui o artigo 163? As empresas serão obrigadas a constituir comissão interna de prevenção de acidentes. Na legislação anterior falava isso, agora fala de comissão interna de prevenção de acidentes e assédio. Dá uma olhada ali forte a partir do artigo 163. É importante, você vai estudar aí, aproveita, pega algumas remissões do seu vadimeco, a partir daí você vai para o artigo 164 e a partir do artigo 164 começa também algumas pegadinhas de certa forma, é letra de lei aliada ao raciocínio, e você precisa ter esse raciocínio jurídico trabalhista. Vamos lá, pessoal. Antes de eu falar do artigo 164, vamos conversar aqui.
Eu não sei se você sabe, você já deve estar sabendo, que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, ela está ali para dar segurança ao ambiente de trabalho daquela empresa, dando segurança ao trabalhador. A partir desse momento, os membros da CIPA, aqueles funcionários que atuarão pela CIPA, não sei se você já viu isso na sua empresa, às vezes como uma empresa grande, você vê aquele rapaz, aquela mulher com a roupa da CIPA, com o colete da CIPA, às vezes ele chega no depósito, chega naquele local ali específico, onde tem pallet, empilhadeira, tem caminhão, ele começa a falar, olha só, ali não pode ter empilhadeira. E você que está manobrando a empilhadeira, você tem certificado para dirigir essa empilhadeira, se ele percebe ali que tem lixo, que tem animal, muitas vezes um depósito, por exemplo, além de lixo, tem animal morto. Acontece, pessoal, pode ter rato passando por ali, além de rato, além de outro tipo de animal, pode ter funcionários subindo nos armários gigantes. Isso não pode, para isso que tem escada, para isso que tem equipamentos específicos. Só que nem sempre no dia a dia a empresa fornece esse equipamento específico. Muitas vezes, por mais que forneça, às vezes aquele funcionário que sabe dirigir uma empilhadeira não está ali no momento, alguém vai querer pegar para fazer, alguém vai querer subir por conta própria. Eu já trabalhei em depósito. Se eu tiver que pegar uma caixa de produto, eu vou lá e subo. É normal. Você está precisando resolver aquele problema ali na hora. Você vai ficar parado ali. É automático do ser humano isso. Só que isso é errado. Essa é a verdade. Eu já fiz isso, mas eu sei que isso é errado. Até eu estou ali, não contra a minha própria segurança, mas é o dia a dia. Por isso que esse membro da CIPA, ele tem que estar ali para proteger os funcionários. E de certa forma, por que não? Até a empresa. Porque muitas vezes a empresa quer proibir, mas não tem funcionário suficiente para coibir isso. Só que, muitas vezes, esse funcionário da CIPA, esse membro da CIPA, melhor dizendo, ele não vai ser tão querido. Geralmente, ele vai criar problemas para a empresa. É essa que é a verdade, e aí que está o raciocínio que eu quero conversar com vocês. Esse membro da CIPA, ele é um funcionário da empresa. Tudo bem, até aí, tudo certo. Só que ele vai criar alguns problemas. Ele vai começar a falar que a empresa não pode fazer isso, a empresa não pode fazer aquilo, a empresa tem que contratar um determinado funcionário, tem que ter um segundo funcionário para cobrir aquele funcionário da empilhadeira, tem que fazer uma limpeza ou uma detetização para tirar aqueles animais dali, e por aí vai. Cria muitos problemas para quem? Para o empregador, para o empresário. E é lógico que os supervisores, coordenadores e o próprio empresário muitas vezes não vê um membro da CIPA com bons olhos. Então, o legislador trabalhista, ele entendeu que os membros da CIPA, eles têm que ser protegidos, tem que ter uma espécie de proteção, senão é igual o pessoal do sindicato. O que você acha que o empresário ele vai fazer com aquele cara que enche o saco dele? Vai demitir, lógico. Então a legislação visou esse caráter protetivo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 184. O parágrafo 1º, pessoal, do artigo 164, quer dizer, ele já fala o seguinte, os representantes do empregador serão designados para ocupar os cargos da CIPA. Agora, no parágrafo 2º, os representantes dos empregados serão eleitos. Isso é a primeira diferença que você precisa entender. Eu não sei se você já trabalhou em empresa, eu não sei se você já votou para os membros da CIPA, para a eleição dos membros da CIPA,
Mas que fique claro, nós falamos muito de eleição do membro da CIPA, mas tem que ter um pouco de cuidado. Existe sim a eleição para um membro da CIPA, só que só há eleição para os membros da CIPA para aqueles empregados que irão representar os empregados. Para aqueles empregados que representarão os empregados, haverá eleição. Agora, a CIPA também se constitui de membros designados pelos empregadores, pela empresa. Os representantes da empresa não participarão de eleição. Os representantes da empresa serão designados, enquanto os representantes dos empregados, eleitos. E por que você acha isso, pessoal? Por que você acha que tem essa diferença? Primeiro, acima de qualquer coisa, a lei falou e está falado. Essa que é a verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Mas você precisa, como eu disse para vocês, pessoal, raciocinar um pouco mais. Entender o raciocínio do dia a dia. Os membros da CIPA, representantes dos empregadores, que são logicamente designados. Por que eles são designados? Ora, pessoal, eles vão colocar ali, os empregadores, eles vão colocar ali pessoas de sua confiança. Simples assim. É assim que você tem que entender. A vida funciona dessa forma. Eles vão colocar quem eles querem ali. Quem vai defender os interesses deles. Porque pelos representantes dos empregados terão pessoas ali eleitas que irão representar os direitos dos empregados, cada um defendendo o seu lado. Então perceba que no parágrafo 1º, os representantes da CIPA são representantes dos empregadores e são designados. No parágrafo 2º, diz que são os representantes dos empregados que são eleitos. Primeiro ponto, isso aí é importante. Não deixe isso passar batido, porque a banca ela pode fazer pegadinha com você. Além disso, pessoal, você tem que entender o seguinte, o parágrafo 5º é um parágrafo também que pode cair nesse concurso público. CIPA é sempre uma boa pedida para você estudar. Tem muitas possibilidades a CIPA. Olha só, o parágrafo 5º ele está dizendo o seguinte: quem será o presidente da CIPA? O representante dos empregadores. O representante dos empregadores será o presidente da CIPA e o vice-presidente será representante dos empregados. Cuidado com qualquer tipo de troca que essa banca ela possa fazer. Tem que estar atento a isso. Além disso, pessoal, eu não falei para vocês que o membro da CIPA muitas vezes vai dar dor de cabeça para o empregador, para o empresário? Como eu já disse, até na questão do sindicato. Então o legislador, ele também buscou proteger o membro da CIPA. Por quê? Porque se ele não protege o membro da CIPA, o empresário vai lá e faz o quê, pessoal? Demite ele, claro. É óbvio que isso vai acontecer. A gente tem que estar atento ao dia a dia da vida. Como diz lá no início do estudo do direito, o direito não socorre a quem dorme. E a vida também não socorre a quem dorme. Então a gente tem que estar muito ligado para os detalhes da vida. Então o legislador, ele criou uma forma de proteger o membro da CIPA. A partir do momento da sua inscrição, do seu registro de candidatura, até um ano após o término do seu mandato, o membro da CIPA não poderá ser demitido. Ele terá estabilidade também provisória. Com base aonde, pessoal? Esse artigo é talvez o mais importante de tudo isso. Artigo 10, inciso 2, a linha A do ADCT, atos das disposições constitucionais transitórias.
O artigo 10 é o mesmo ato que fala da estabilidade da gestante. Pô, é uma oportunidade, é um artigo do ADCT que você estuda que vale para 2. É o melhor tipo de estudo que tem quando você estuda para 2 coisas. Esse artigo 10 do ADCT é muito importante. Você não pode fazer uma prova de direito do trabalho sem ter passado por esse artigo 10 do ADCT, cara. Senão você não está preparado, você não está preparado. Esse artigo 10 é muito importante. Mas só que tem um detalhe. Por mais que haja a estabilidade provisória, esse membro da CIPA, ele está imune de qualquer tipo de demissão? Com certeza não. Você já sabe muito bem, minha amiga, meu amigo, que mesmo que o funcionário, que o empregado ou empregada esteja gozando de estabilidade, nesse caso aqui provisória, como a maioria delas, ele não está 100% imune. Se ele praticar um ato ilícito, por exemplo, ou contrário aos bons costumes, ou praticar um daqueles atos previstos no artigo 482 da CLT, como nós conversamos sobre justa causa, é lógico que ele estará sujeito à justa causa. Lógico. É óbvio que o empregador deverá fundamentar. E olha só, pela prática do dia a dia, vai ter que fundamentar muito bem. Ainda corre o risco de ser revertido na Justiça do Trabalho. Mas, tecnicamente falando, pode ser demitido por justa causa sim, como qualquer empregado, como qualquer estabilidade. Estabilidade não é salvo-conduto. Isso que tem que ficar claro. E o membro da CIPA, embora ele tenha a estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha A do ADCT, ele poderá, por exemplo, além da justa causa, ser demitido por indisciplina, que já tem a ver aqui com a justa causa. Pode ser uma demissão de caráter técnico, de caráter econômico, de caráter financeiro, com base no próprio artigo 165 da CLT. Nós nunca sabemos para onde que o examinador de uma banca de concurso público ele vai atirar. Você vai no artigo 10 da DCT, você vai no artigo 65. Por mais que seja difícil essa demissão do membro da CIPA, a gente não sabe qual é o tipo de pergunta que a prova ela vai perguntar. Com base na CLT, não é possível a demissão do membro da CIPA por questões técnicas, econômicas ou financeiras. Afirmativa correta, afirmativa errada. Se ele está dizendo que não pode, está errado. Porque o artigo 65 está dizendo, e na banca examinadora, no enunciado, ele perguntou, com base na lei, com base na CLT. É aquilo que eu tenho falando para vocês nas outras aulas. Você tem que responder conforme a pergunta. Se ele está falando com base na CLT, a CLT está falando isso. Se ele fala de outra forma, o empregado ou empregada membro da CIPA goza de estabilidade provisória, está certo, com base no artigo 10, inciso 2, a linha A da Constituição da República, do ADCT da Constituição da República. Outra hipótese. Em nenhuma hipótese o membro da CIPA poderá ser demitido. Em nenhuma hipótese? Acabei de falar que tem algumas hipóteses aqui. É fácil? Não é fácil. Mas há hipóteses. Inclusive para concurso, toma cuidado. Todas aqueles enunciados, aquelas respostas que são compostas de sempre, nunca, tudo, todas, em nenhuma hipótese, esse tipo de questão geralmente tem cheiro de pegadinha, pessoal. Então fica atento que CIPA é sempre uma excelente matéria para você estudar para um concurso público. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.